Então, Sebastião, você vai levar em consideração isso aqui? Para você chegar até essas pessoas? Vai. E a verdade, ela pode até chegar até as pessoas, mas você vai ter que refletir e ponderar dentro desses pontos aqui. Ainda que eu fale de Jesus, pregue Jesus, uma coisa é eu estar pregando aqui na Asa Norte, na Asa Sul, outra coisa é eu estar pregando lá no Arapuã. Eu tenho que ter uma postura, eu não estou dizendo que eu tenho que negociar a mensagem, eu tenho que ter uma postura mais ponderada com respeito a essa comunidade que eu estou ouvindo. Eu sou de uma comunidade de Águas Claras, que médio está alto. A grande maioria, não são todos, lógico. Mas o que a gente nota, por exemplo, o cara juiz, para falar contra o juiz, ele não ouve muito cara, não. Mas se você pega uma pessoa simples para falar com aquele juiz, com aquele advogado, ele para ouvir. Para ouvir. Entendeu? Que a igreja é esse ambiente. Sim. A igreja é esse ambiente, né? Isso é que é o legal da igreja. Porque não é para ter essas... Mas você tem isso. A igreja tem esse ambiente que coloca o pequeno para falar para o mais alto, socialmente falando, e ele ouve. Só que a gente respeita. Por exemplo, em Águas Claras você nunca vai dizer, ou vai pelo menos ter que lidar com situações, pelo menos não em tese, né? Por exemplo, de ter uma irmã que vai estar reclamando com o pastor dizendo assim: meu filho acabou de roubar minha televisão para comprar droga. Entendeu? Pode ser até pior. Pela condição social pode ser pior. Ou pode até não ter. Isso não é regra. E nem estou especulando. Mas a condição, a situação é outra. É isso que eu quero que vocês percebam. Formação, cultura, tradição religiosa. Tá entendendo? Ambiente. Leitura. Uma comunidade. Dependendo da comunidade, você tem leitura, não tem. O que é que ele lê? Então, gente, precisamos ter isso aqui, ó. A mensagem final mantém a correspondência com a mensagem original. Ou seja, o quadro interpretativo, se eu vou falar para modo de quê, ou se eu vou falar por quê, não importa. O que importa é que a mensagem tem que chegar assim como ela veio. O ambiente, a situação, ela tem que ser ponderada dentro da situação, da comunidade de fé, para que possamos chegar a uma mensagem final, a mesma da mensagem. A mensagem chega inteligível, ao ouvinte final. Sim. Porque lá no Nordeste é muito comum o cara falar muitas palavras bonitas, né? O cara vem, floreia toda a mensagem, de fato é bonito, o cara... E não fala nada. Um dos maiores artistas que já houve no Nordeste, chama Patativa do Assaré. Patativa falava assim, ele inclusive era analfabeto, né? O maior poeta de todos os tempos, ele falava assim: é muito melhor se falar a coisa certa com palavras erradas do que se falar mentira com palavras certas, né? Então, esse coador, se você não traz toda essa perspectiva cultural, social, tal, e filtra isso e faz com que essa mensagem chegue de forma inteligível, isso aí não adiantou de nada todo o seu intelecto, todos os livros de teologia que você... oratória. Então, um dos princípios da comunicação é se fazer entendido. Então, se você não tem esse princípio da comunicação, o resto é resto. Pastor, você primeiro. Só pelo menos pelo que eu entendi, que o irmão fez uma colocação de Águas Claras, baseado no que o pastor tinha falado, mas eu vi de forma diferente. Eu vejo que quando um juiz ouve uma pessoa, às vezes, mais humilde, de conhecimento, talvez, que ele, e ele se sente tocado, eu entendo porque ele vê ali realmente que é uma inspiração, que é algo que vem realmente de Deus, porque toca nele, mexe com ele sabe que a pessoa talvez não teria inteligência de manipular as palavras para fazer isso de uma forma sentimental. Quando eu vejo o senhor falando uma forma de nós termos uma noção de quando você está numa região e está em outra,
eu vejo o senhor colocando para a gente não ter uma arrogância de conhecimento. Sim. Eu vejo uma forma diferente. Sim. Né? Da forma que, porque eu estou numa comunidade talvez um pouco mais humilde, a gente tem essa percepção que o conhecimento que a gente tem não deve ser jogado às pessoas de qualquer forma, como uma arrogância. Sim. Pra mostrar que eu sei, eu domino a verdade, então você tem que aceitar. Você pega o outro ponto, o neopentecostalismo. O líder religioso lá, ele é meio que mágico, ele domina o poder. Ele é ele que diz, Deus, derrama a bênção. Entendeu? Ele domina o poder. Mas no outro lado, você tem os de linha mais acadêmica, ele diz, eu sou o detentor do conhecimento. Então, um membro dizer, pastor, seguinte, tudo bem, beleza, mas você é arrogante. Você é presunçoso, e aí? Não, mas eu tenho eu sigo aqui a confissão, não sei o que, tá. Você tem que ter humildade. Ou seja, colocando no mesmo balaio de gato, ele é igual. É o fenômeno religioso. Está entendendo? Ele se porta como a religião se portaria. O sacerdote aqui e o sacerdote ali. Apesar de utilizar de matrizes diferentes, mas ele tem o comportamento típico de um religioso. Esse é o problema. E é isso aí que a gente tem que refletir. O maior problema do fenômeno religioso, que eu até expliquei aqui no trabalho, é justamente essa questão aí de ser justificado. Eu posso justificar o fenômeno na minha vida. Eu posso justificar a minha arrogância. Eu posso justificar a minha vaidade. Como? Aqui o doente chegou, está curado, expulsou o demônio, você estava miserável, está rico agora, você não tinha casa, agora tem, seu casamento agora está restaurado. Então eu estou justificando esse fenômeno, eu estou manipulando esse sagrado agora, sou o dono dele, ou seja, então são coisas que você pode justificar, infelizmente, quer dizer, pode ou não pode, não sei, mas na prática Você justifica, mas não pode. Entendeu? Tá doido, filho da mãe? Tá curado agora? Entendeu? É justamente essa o fenômeno é que você justifica ele de velocidade. A igreja está crescendo. A igreja está arrebentando em crescimento. Arrebentando em crescimento. Como ela está crescendo? Não sei, está crescendo, cara. Está dando certo. Está dando certo. Eu estou justificando? Então assim, você está reclamando que eu estou ganhando um dia na igreja? Está aí o resultado. Isso, o resultado fala por si. Você não foi que você justifica. Esse é o maior problema do problema religioso. Sim. Que acontece aqui. O desafio da aplicação bíblica. Então, encerrando, gente. Encerrando. O grande desafio de hoje, ao levarmos a palavra de Deus ao mundo, é quando vamos aplicá-la em nosso contexto atual. Esse para mim, é o grande desafio. É contextualizar a Bíblia. Esse é o problema. Aliás, essa é a solução. O problema é não fazer certo. A contextualização da Bíblia, a gente tem que muito sério. Contextualizar não é dar novo sentido, gente. O que está acontecendo não é dar novo sentido, não é trazer uma nova interpretação do texto, não. Mas é assim, considerar a questão onde se vive. Nós vamos falar isso aqui. Então, sempre foi uma grande dificuldade a interpretação. É importante que seja levado em conta o que aquela passagem queria dizer quando aplicada ao seu público. Então é básico que se encontre o princípio comum de aplicação para os leitores de hoje e o público original, tendo assim a consciência do que deve ser aplicado aos dias de hoje. Então, é uma coisa básica, mas parece que todo mundo esqueceu. Para quem foi escrito? Então, o público original. Para quem foi escrito? Gente, A gente aprende isso na escola dominical, mas não tem mais escola dominical nas igrejas. Então, público original. E agora eu tenho que falar com o público atual. A mensagem é a mesma. O que vai ter que mudar agora? É o coador, gente. O coador ele tem que refletir como passar essa mensagem que veio para cá, como passar ela para cá. Então a mensagem não vai mudar. Mas mudou o contexto. A mensagem é a mesma. Então, tendo assim a consciência do que deve ser aplicado aos dias de hoje. Não deve ser desprezado de nenhuma forma a atuação do Espírito Santo no auxílio desse trabalho, claro. Ele nos guiará, nos mostrando os pontos que devem ser postos em aplicação. A aplicação é a fase máxima do estudo bíblico.
quando você identifica as Escrituras, que as Escrituras estão fazendo parte da sua vida. E aqui eu quero fazer nove considerações, 9 etapas que o Dr. Roy Zucker, no seu livro A Interpretação Bíblica, que ele acha pertinente quando formos fazer essa reflexão da Bíblia. Fundamentar a aplicação numa interpretação sensata e correta, ou seja, sempre bíblica, coerente. Descobrir as atitudes que se esperam do público-alvo. Basear as aplicações que sejam em comum entre os leitores de hoje e o público original, sempre fazendo correspondência. Aquilo que eu acabei de mostrar, a correspondência. Entender que a atuação divina varia ao longo dos tempos. A revelação de Deus é progressiva. Você pega o Antigo Testamento para o Novo, você vê a progressão. Descobrir o que se pode aplicar aos dias de hoje, porque nem tudo pode ser aplicado. Mas alguns dizem que sim, mas não. Identificar o princípio geral contido no texto. Pensar no princípio como uma ponte para a aplicação nos dias atuais. Anotar e tomar as atitudes necessárias para aplicar na sua vida. E conte com a inspiração e o poder do Espírito Santo. Você precisa. Uma reflexão, você tem que refletir. Qual é o lugar da Bíblia hoje? Então, podemos dizer, qual é o lugar da Bíblia hoje? O lugar da Bíblia no fenômeno religioso é que a Bíblia está esquecida. Então vocês viram tanto trabalho que foi feito desde o início. A preocupação dos irmãos de criar uma regra, uma reta, um padrão para poder unificar os escritos, para ser passado para a comunidade posteriormente e chegar até nós hoje, para simplesmente entrarmos na pós-modernidade e negociarmos esses princípios tão suados que chegaram até nós, em nome de uma política de mercado, de uma mídia do sagrado. Então nós precisamos refletir isso. Interesses de mercado. Né? A Bíblia precisa voltar novamente para dentro do seio da igreja. Isso é fato. Ok? Gente, perguntas? Que influência os teólogos de hoje têm diante da sociedade a qual nós vivemos? Boa pergunta. Por qual teólogo? Historicamente, no Brasil, a gente teve uma pessoa que foi uma referência. Que foi o Caio Fábio. O Caio Fábio foi uma referência. Querendo ou não, você aceitar ou não, se você odeia ele, detesta ele, mas o Caio Fábio, nos anos 90, foi uma referência de teólogo brasileiro aqui no Brasil. Nós temos, o Robson Cavalcante também foi uma referência muito grande. Né? Voltar ao slide anterior. Foi uma referência sim, e eu acho que hoje falta referências. Porque nós temos hoje esses teólogos assim, os reformados e os pastores neopentecostais. Nós não temos uma referência, necessariamente, que tenha essa visão aqui, ó. Tá faltando. E a maioria não tem coragem de protestar contra a sociedade aquilo que se é feito. Eles têm medo para não perder o seu pedestal e na maioria eles concordam. Então, tenho orado a Deus e pedido para que Deus levante teólogos que tenham coragem de ir diante de pessoas e ser respeitado. E não chegar lá e ficar pior do que os que lá já estão. É isso que nós temos visto. O camarada chega para mim e diz assim: mas pastor, você tem uma igreja com quase 200 crentes e não tem nem casa para morar, e eu tenho uns 10 crentes, eu ganho um terreno, não sei quantos metros quadrados. Eu olhei assim para ele, era um vice-presidente de uma igreja, com 10 crentes. Não, você não vai para o céu, vai morar lá nesse terreno. Aí eu disse a ele assim: meu amigo, é o seguinte, o meu pastorado não está à venda, não está para ser negociado. Eu não estudo política, não é cristão. Então,
A maioria das pessoas não tem coragem de fazer uma colocação, tomar uma posição e ele ser referência. Não é a questão do ecumenismo de você dialogar com um padre, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. A dificuldade que eu vejo é de que os que se chamam teóricos, ou reformados ou não, eles não têm coragem de se identificar, dizer assim, a minha posição é esta, o que você está fazendo é antibíblico. Porque quando saiu a questão... Tem coragem de ser um profeta realmente? É verdade. E aí, pastor Djalma, você vai casar agora homem com uma mulher com mulher, e eu entrego o pastorado a você, meu filho. Você case, e eu deixo de ser pastor. Porque assim, ou eu sou a favor da palavra, ou eu sou contra o povo. Mais alguma pergunta? É o seguinte, presta atenção. O senhor disse que cai O senhor não pode não prestar atenção. Calma, gente. A pergunta do Antônio é pertinente. Hoje em dia, nós estamos... eu respeito e gosto muito de ler os livros do Hernandes, do Nicodemos e de todos esses pastores que são de grande relevância. A questão é, qual é a influência pública, teologicamente falando, desses caras? Eu particularmente não conheço. Se está tendo, eu não sei também. Não sei, eu não conheço. Não tenho um domínio de causa. Mas na linha da exposição bíblica, fantástico. Fantástico. Mas por que eu citei o Caio Fábio? O Caio Fábio ganhou, quando trabalhava na Fábrica da Esperança, que foi o trabalho que ele desenvolveu, com a editora Vinde e tal. Gente, ele teve 72 trabalhos sociais voltados à comunidade, no meio de uma favela. Entendeu? Só sobrava para ele. Agora, quem colocou ele lá, esqueceu dele lá e ele caiu só. Entendeu? Aí hoje, quem colocou ele lá, bate nele. Mas quem colocou foram eles. Claro, teve a vaidade dele também. Mas quem colocou ele lá, hoje, caiu? Não tem nada a ver com isso não. Não fui eu? Né? Então, eu acho que a relevância, que eu digo, a relevância pública, cidadã, eu acho que a igreja faz, de uma maneira geral, dentro do seu ambiente igrejeiro. Mas fora da igreja, a gente faz alguma coisa? Aí, por exemplo, geralmente quem é da linha mais reformada hoje em dia tem uma dificuldade de lidar com a missão integral. Porque acha que é comunismo, comunismo e tal. É isso. Essa linha... não é bem assim, não. Marxismo. Leva para o lado do marxismo. Não é bem assim. Mas... está sendo criticado. Que hoje é um desses expoentes que trabalhou muito na Fábrica de Esperança com o Caio. Né? Até hoje é muito criticado por conta da teologia da missão integral, que agora já estão até mudando o nome do negócio para agregar gregos e baianos, né? Que agora já estão chamando de missão na íntegra. Né? E hoje ele é o maior, na minha opinião, hoje ele é o maior expoente, o que tem mais relevância com esse diálogo com a sociedade. Né? O Ari ainda consegue dialogar com a sociedade do jeito que fazia, não tão intensamente do jeito que era, né? Mas ele consegue ainda dialogar de uma forma... Mas hoje a gente tem pastores como o pastor Carlos Queiroz, Carlinhos Queiroz, né? Que é de uma relevância muito grande também. É uma turma boa também no Brasil. Mas ninguém na mesma intensidade do Caio. Não, o Caio está realmente... O pastor Gil.